E nós estamos de volta com o Direito e Debate, hoje falando sobre a mediação como forma de resolução de conflitos na sociedade. Bem, a gente já tocou em vários assuntos aqui, eu queria começar com a doutora Paula. Doutora Paula, a mediação é muito utilizada fora do Brasil também, ou isso é invenção nossa? Não, é uma verdade. Na verdade, a mediação, ela é muito utilizada nos Estados Unidos. Lá existe uma escola de mediação que é de Harvard. Na Europa também se usa muito, principalmente na França. E eles têm muito a nos ensinar, inclusive, né? E o Brasil se aproveita muito dessas escolas. Então, é uma verdade. Na Argentina também. Na Argentina, nossa, a Argentina frutifica mediadores, eles têm uma legislação própria, muito forte, e, enfim. Eu quero até aproveitar a fala da Paula. A gente agora está tendo um curso de mediação familiar na OAB daqui do Rio de Janeiro. E, enfim, com um formador argentino. Só para a gente Como é que funciona isso, doutora Úrsula? Na questão familiar, por exemplo, que tipo de conflito vai aparecer lá? Ou pode ser objeto numa mediação familiar, por exemplo? O mediador familiar, ele cuida de que tipo de mediação? Vários. Divórcio, separação, questões relativas à guarda, alimentos, adoção, enfim, qualquer tipo de questão relacionada à família. Pois é, doutora Olívia, além do perfil profissional, o mediador ele tem que ter uma boa leitura psicanalítica da história toda, né? Isso mesmo. A mediação, ela é há quem diga que é uma interdisciplina. Ela abrange aspectos e reúne conhecimentos de diversas disciplinas. São diversos saberes convergindo num mesmo propósito. Então, conhecer o direito, ter noções de sociologia, de psicologia, filosofia, é muito importante. O mediador, enfim, dá conta ali, como a Paula colocou, né, de situações que têm múltiplos aspectos, né? Às vezes o aspecto legal, jurídico é um deles. O aspecto emocional, social, também está na mesa e também deve ser considerado pelo mediador. Inclusive, a gente costuma trabalhar em duplas. E essas duplas, elas podem ser multidisciplinares. Então, você pode ter um advogado e você pode ter um psicólogo. Você pode ter um psicólogo, um sociólogo, enfim, justamente por essas questões. Quanto mais diversidade, melhor o trabalho fica, né? A troca entre os mediadores fica mais rica. Mas, doutora Úrsula, e o teor do que é discutido dentro da mediação, a doutora Olívia já nos falou que estamos quase que dentro de uma caixa hermética. Sim. Mas aquela discussão ela pode ser levada, uma vez levada ao judiciário, ela pode ser relembrada? Por exemplo, alguém que esteve na mediação e diz, olha, eu propus tal coisa, fulano não aceitou. Não, aquilo que é falado dentro da mediação fica na mediação, como a Olívia bem falou, é um espaço blindado, né? É confidencial, as partes inclusive assinam muitas vezes um termo de confidencialidade, né? Se comprometendo que o que elas falarem naquele espaço não pode sair dali. Uhum. Bom, e o que ganha o advogado, Olívia? O que o advogado que está nessa pode oferir como honorários? Excelente pergunta. O advogado só tem a ganhar. Na verdade, esse é mais uma ferramenta à disposição do advogado, do novo advogado comprometido com a resolução de problemas, de conflitos, né? O artigo 2º do Código de Ética da OAB estabelece que a missão precípua do advogado é resolver conflitos. E resolver conflitos não necessariamente significa ajuizar um processo no judiciário. Então, o advogado ganha muito com mais essa ferramenta. Ele passa a ter tá em mais consonância e harmonia com o seu papel fundamental, que é o de resolvedor de conflitos, de problemas. Tá? E da maneira mais eficaz e trazendo satisfação para o seu cliente. É claro que um processo judicial, o advogado não tem como dimensionar o tempo e o trabalho que ele vai ter, tem sempre o risco da demanda, pode ser que ele seja bem sucedido, pode ser que não. Numa mediação, os casos duram menos tempo, você tem uma rotatividade maior, os seus clientes ficam mais satisfeitos, logo te indicam
né, outros. porque você soube resolver o conflito de maneira adequada, você não é eficaz, você não é um mero advogado, não é, de novo, reitero isso, não é um mero ajuizador de processos. Então, com isso se reverte economicamente para os advogados. Os advogados têm um ganho porque o tempo do trabalho e os honorários, né, proporcionalmente são vantajosos. Então, só para concluir essa minha fala, o advogado, a princípio, tem a sensação de que está perdendo com a mediação, de que está deixando de defender os seus clientes ou que vai perder mercado. Isso não é verdade. Não, é justamente o contrário. Justamente o contrário. O advogado está expandindo a sua possibilidade de atuação. Inclusive, as partes podem a mediação acompanhada de advogado, se quiserem? Sem dúvida. O advogado é muito bem-vindo no espaço da mediação. Como a Úrsula falou, ele deve saber qual é o seu papel naquele espaço. É importante que os advogados estejam afinados com a proposta da mediação. E aí o papel dele é absolutamente fundamental, porque a liberdade, Júnior, tem que ser informada. A parte tem que estar ali mediando, conhecendo os seus direitos, conhecendo o cenário qual é. Efetivamente pode sair um bom acordo, a pessoa toma decisões, desde que ela conheça qual é o cenário. Inclusive, só para fazer assim uma complementação, em muitos casos, a parte mediando não precisa estar presente, ele pode ser representado pelo seu advogado ao longo da mediação, porque às vezes a relação está tão conturbada que as partes preferem não se encontrar naquele momento. Então, eles mandam, né, os seus advogados representarem eles durante a mediação até o momento em que eles se sentem à vontade para estarem com a sua outra parte. Né? Doutora Paula, nesse particular, nós sabemos que as ações judiciais, uma vez elas implementadas pelo autor, o juiz, Poder Judiciário, manda fazer a citação da ré, enfim, do réu, e aí se tem a triangulação, né? A relação processual, ela se completa. Na mediação, como é que funciona? Alguém pensa, eu vou propor a mediação, procura a Câmara faz a citação, faz esse contato? Citação é mais assim para processo, né? A gente prefere entender que convite. É um convite, exatamente. justamente, porque a mediação é um procedimento voluntário, né? Então, a pessoa procura a Câmara, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem alguma questão, novamente, dois sócios, um sócio procura a Câmara, ele vai se dirigir, e aí a gente vai então marcar uma sessão conjunta, porque a mediação ela pode ser trabalhada em sessões conjuntas ou sessões individuais. Então, a gente prefere que seja conjunta para que a gente possa explicar o que é a mediação, como ela funciona, o seu procedimento. Existe uma outra forma, você até falou do judiciário, que o juiz encaminha o processo para a mediação. Aí também tem um núcleo de mediação que faz o convite para as partes, marca um horário com as partes, elas comparecem e aí elas são, se explica como é que é o procedimento e elas optam ou não pela mediação. Se optarem, o processo fica suspenso e elas continuam pela mediação até acordar ou não acordar. Quer dizer, doutora Úrsula, é muito mais veloz que uma demanda resolvida no judiciário, né? Muito mais. E complementando a fala da Paula, a ideia é desconstruir esse cunho impositivo, né, que o judiciário tem, né, de que você tem que estar lá obrigado, né? A mediação justamente trabalha com um convite para dar oportunidade daquelas pessoas, após conhecer o procedimento, como ele funciona, como ele se dá, optar conscientemente se elas querem participar ou não do processo de mediação. Mas, doutora Olívia, mas na área de família, até em outras áreas também, muitas vezes o componente emocional ele é determinante. Né? Como é que o mediador vai resolver isso aí? Como é que ele interfere nessa questão? Às vezes, as questões são quase que exclusivamente de ordem psicanalítica, quase emocional. Né? E o jurídico está em último plano. Nas questões familiares, o emocional já se entendeu que são questões muito complexas, multifatoriais, onde o aspecto jurídico é apenas um deles. Na verdade, o componente emocional, psicológico, financeiro, né, tem vários aspectos aí. O ideal, como a Paula colocou, é que cada situação seja abordada por uma equipe multidisciplinar, porque aí os olhares são múltiplos, né? Agora, um próprio mediador, quando tem a sua formação,
quando estuda e se propõe a mediar, ele já passa a olhar, tirar aquela lente unifocal, né, com aquele olhar unicamente buscando qual é o direito, qual é a situação específica, e coloca uma lente multifocal, né, muda o seu olhar. Ele vai apurando ao longo da sua vida, da sua experiência, para entender o que é o componente emocional. Ele acolhe, o mediador deve acolher, não tratar das questões psicanalíticas, das questões emocionais, mas acolher, falar daquilo, se aquilo é importante para resolver uma questão objetiva. Uma coisa importante de falar, você comentou há pouco a questão do tempo, né, para as pessoas. O tempo na mediação está a serviço das pessoas, né? É o tempo das pessoas. Às vezes as pessoas precisam de um pouco de tempo para amadurecer determinada questão, né? Às vezes elas têm urgência porque tem uma questão financeira e tem que resolver logo. Enquanto que no judiciário é o tempo do judiciário, a despeito das necessidades, da realidade das pessoas. O programa está muito bacana, gente, mas infelizmente Direito e Debate acaba aqui. Mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site do AB aqui do Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação das nossas convidadas de hoje, a doutora Úrsula Freitas, a doutora Olivia Furst e a doutora Paula Skin. Todas as nossas convidadas são coordenadoras da Câmara de Mediação da OAB Seção Rio de Janeiro. Aliás, muito bacana, né? E a gente se encontra na semana que vem em mais um Direito e Debate. Um grande abraço e até lá.